nosso meio, em nome de Jesus. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Lozeni, que esteve aqui conosco ontem à noite e vai compartilhar a palavra de Deus, está orando e ministrando em nossas vidas. Assentado como você está, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela vida do teu servo, Pai. Te agradecemos porque ele compartilhou conosco ontem a tua palavra, que veio diretamente do teu trono, do teu coração, às nossas vidas. Assim como o Senhor tem usado, Pai amado, teu servo, por onde o Senhor tem o enviado, continue, meu Deus querido, fazendo esse trabalho especial de compartilhar o alimento espiritual na nossa vida. Oramos agora e te agradecemos, Pai, pela vida dele, pela estadia dele conosco, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, a paz, igreja. Quem está feliz com Jesus? Quem está cansado? Não vale falar, né? Amém, amados? Eu estou feliz de mais uma vez estar aqui com cada um de vocês, junto com o Bispo Ziel e a pastora Selma, minha esposa também, pastora Maria. E feliz ontem nós encontramos aqui um casal que passou uma temporada no estado do Pará. E Deus abençoe. Encontrei aqui familiares, né, de muitos irmãos que congregam conosco ali na IDB de Xinguara. Para mim, a igreja de Xinguara é a melhor igreja do mundo. Amém? E para vocês, a IDB de São Luís, de Montes Belos, é a melhor igreja do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu sou o melhor pastor do mundo para a IDB de Xinguara. Amém? O Bispo Aziel e a pastora Selma são os melhores pastores do mundo para a IDB de São Luís dos Homens Belos. Amém? Aleluia! E é isso, amados, nós temos que ser patriotas, e é nós mesmos. Nós somos mais nós, amém? Glória a Deus, muito bom, um dia abençoado o Senhor nos concedeu, e hoje é o 11º dia do propósito, como foi mencionado aqui pelo dirigente do culto, fazendo uma menção ao mês de novembro especificamente. E amanhã será o encerramento, mas vai ser um encerramento festivo, um encerramento um pouco mais, mais que os irmãos ficarem mais à vontade, onde os irmãos vão aí, ganhar mais um pouquinho. Os irmãos passaram aí, estão passando 11 dias recebendo a unção, E amanhã o encerramento vai ser diferente. Vai receber a unção, mas vai ganhar também um pouquinho de massa, Em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Nós que somos filhos de Deus, sempre é uma festa boa e uma festa maravilhosa. Eu perguntei agora há pouco a respeito do cansaço, porque uma campanha de 12 dias, ela é uma campanha que ela exige um pouquinho mais, é uma campanha profética, e hoje é o 12º culto, porque na virada teve, o dia 31 tiveram culto, então hoje já é o 12º culto, amanhã será o encerramento definitivo do propósito, mas como o bispo falou ontem, o propósito ele é para o ano inteiro, e quem está feliz com Jesus, aplauda bem forte o nome do Senhor. Jesus merece, Ele é lindo, e você que está aqui nessa noite, você não veio apenas por vir, você veio porque o Espírito de Deus, que é o que governa as nossas vidas, trabalhou em seu coração, te convenceu a estar aqui, para participar e receber mais uma unção profética sobre a sua vida, e eu tenho convicção, tenho certeza que você que está fazendo esta campanha profética, como o bispo falou, independente de quantos dias você participou, a bênção de Deus, ela está liberada sobre a sua vida. Afinal de contas, o tema desta campanha profética é um tema forte, é um tema poderoso, onde o profeta Isaías, trazendo uma palavra para Israel, ele trouxe dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está. O que nós entendemos com isso de antemão é que haveria um tempo em que as pessoas até buscariam a Deus, mas não o achariam, que as pessoas até invocariam a Deus, mas não
o encontrariam. Então, esta palavra foi uma palavra de despertamento para Israel, e é uma palavra que ela ecoa sobre as nossas vidas, pois nós sabemos claramente que haverá um tempo em que o Senhor será procurado, porém não o encontrarão. E este tempo, ele está muito breve. O dirigente, como é o nome do dirigente? Fausto, nosso querido obreiro Fausto, ele falou aqui acerca de, a qualquer momento desencadeia uma terceira guerra mundial, e nós sabemos que para onde tudo isso aponta? Aponta para o arrebatamento da igreja, e após o arrebatamento da igreja, talvez muitas pessoas até irão buscar ao Senhor, até invocarão, porém a igreja ela não estará mais aqui. Mas até lá, até chegar esse dia, quantos aqui estão se preparando para o arrebatamento? Quantos estão se preparando? Quantos estão buscando a Deus e pedindo: Jesus, segura nas minhas mãos aí, porque o negócio está pegando. Amém. Queridos, eu quero iniciar a mensagem dessa noite, lendo com você. Só peço você para que fique de pé só um pouquinho e abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 65, versículo 1. Isaías, capítulo 65, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. E enquanto você vai procurando na sua Bíblia, você pode ir dando glória a Jesus, você pode adorando o nome do Senhor, você pode falando: Espírito Santo, fala comigo. Você pode dizendo para Ele: Senhor, fala comigo, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. A edificação da igreja, ela acontece exatamente nos momentos de maiores confrontos, nos momentos que nós somos mais confrontados diante da palavra, são os momentos que nós mais somos edificados. Isaías capítulo 65, versículo 1 diz assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Podemos assentar em nome de Jesus, glorificando ao Senhor, engrandecendo a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Palavra que nós lemos nessa noite, uma palavra revelada ao profeta Isaías. Todos nós sabemos que o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais profetizou, usado por Deus, acerca da vinda do Salvador, acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Jesus. E nesta palavra, especificamente, ele traz um alerta para o povo de Israel, já apontando para um acontecimento futuro, já apontando para alguma época, um tempo que ainda estava por vir, porque neste tempo Israel era simplesmente detentor da atenção total de Deus. Todas as manifestações de Deus eram voltadas apenas para um povo. Você conhece muito bem a história do povo de Israel, e nesta palavra, neste capítulo, o Senhor se revela dizendo que chegaria um tempo que o povo dele, o povo de Israel, seria castigado, seria punido, seria ali alvo de um preço a ser pago. E o próprio Deus, que naquele tempo estava com seus ouvidos atentos à oração e ao clamor e à busca daquele povo, embora aquele povo tinha abandonado, ele estaria abrindo os seus ouvidos para um povo que naquela época não buscava o Senhor, não tinham direitos sequer de se achegar a Deus. Como o obreiro disse aqui, buscar ao Senhor não é simplesmente buscar, é preciso entender que o Senhor se permite ser buscado, se permite ser achado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ontem nós aprendemos um pouquinho e nós lemos a Bíblia Sagrada acerca de tudo que o homem perdeu. Tinha toda a liberdade, ele perdeu, e passa-se os tempos, o Senhor ainda continuava permitindo deixar-se ser buscado pelo seu povo. Mas aquele povo, ele começou a pegar outros caminhos, pegaram ali alguns caminhos obstinados, e buscar ao Senhor é uma necessidade que todo ser humano já nasce com ela. O ser humano, ele pode até se prostrar diante de outros deuses, o ser humano, ele pode até buscar outros deuses, mas ele sempre viverá com um vazio dentro de si, porque a ausência de Deus no coração do homem, ela é insubstituível. Ontem
eu disse, e eu quero reforçar aqui hoje: ninguém substitui a presença de Deus na vida do homem. Se Deus é insubstituível na sua vida, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Independente dos momentos que nós vivemos, momentos bons, momentos maus, eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso manter o meu relacionamento com Deus, porque esse relacionamento, amado, que a humanidade tinha com Deus, ele foi limitado. Esse relacionamento ele foi restrito. Restrito a quem, pastor? Restrito a um povo apenas. Quando o Senhor observa toda a humanidade, e a humanidade ela prosperou, o homem se multiplicou, e a terra ela foi cheia de pessoas, e se estabeleceram várias nações, e o Senhor ele sempre falou ao seu povo para que pudesse buscá-lo. E eu vejo o processo iniciado por Deus no livro de Gênesis capítulo 12, quando Deus tem um chamado a um homem por nome Abraão. Ele diz assim: olha, através da sua vida eu vou estabelecer um grande projeto, eu vou separar para mim um povo, e para que isso aconteça, eu quero que você saia da sua terra, eu quero que você saia da tua parentela, eu quero que você vai para onde eu te mostrar. E eu vejo que Abraão, ele podia muito bem dizer assim: Senhor, como é esse negócio? Eu preciso entender o que está acontecendo. E ele não condicionou nada, ele apenas obedece à ordem de Deus. Ele pega ali aquela diretriz aos olhos do homem a esmo, e chegam as dificuldades. As dificuldades, elas se apresentam quando nós nos prontificamos a viver o que Deus tem para nós. Quantos aqui estão prontos para viver o que Deus tem para você? E Abraão, ele chega em um determinado momento na sua trajetória, ele leva consigo um sobrinho e dá alguns problemas, e eles se reúnem ali e decidem separar aquele povo. E a decisão de pegar um caminho ou outro ficou, meio que complicado. E o sobrinho dele disse: tu vai para onde? E Abraão disse: olha, para onde você for, eu pego um rumo diferente. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Então, para onde você decidir ir, eu vou respeitar, porque eu sei que para onde eu for, Deus, ele estará comigo. E assim aconteceu. Ló pega um caminho diferente, Abraão pega outro caminho. E depois ele estabelece sua família. Ele começa a criar os teus filhos, recebendo a ordenança de Deus, ou melhor dizendo, seu filho, Isaque. E ali ele começa a ver experiências extraordinárias. E estabelece-se Isaque, aí depois vem Jacó, aí depois vem os 12 filhos, e cria-se as 12 tribos, e o Senhor separa-se um povo, e lá na frente ele muda o nome de Jacó para Israel. Estabelece, cria o povo, tudo organizadinho, tudo bonitinho, e o Senhor disse: esse é o meu povo. Os meus ouvidos estarão atentos ao clamor deste povo. E as outras nações elas foram estabelecidas pelo próprio Deus como nações gentias ou nações pagãs. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses. Mas o Senhor, ele reservou para si um povo seu, santo, para ser zeloso, para ser espelho para as demais nações. Porém, aquele povo estava obstinado. Sempre que Deus se manifestava a sua glória, falava com o seu povo, aquele povo, parece que Deus ele não era mais o suficiente. Aquele povo buscava outros deuses. Ontem nós meditamos um pouquinho aqui sobre a luta que Moisés teve. E não foi só aquela luta que eles tiveram. Aquele povo, eles viveram sempre com uma necessidade, parece que com uma inveja muito grande, porque eles olhavam para todas as outras nações, e eles viam aquelas nações adorando outros deuses. Parece que o Deus Yahvé não era mais o suficiente para eles, e eles sempre tinham seus corações voltados para o mal. Mas Deus, ele sempre se revelava e sempre falava. Deus, ele sempre manifestava a sua misericórdia. O Senhor sempre levantando homens, levantando
levantando profetas, levantando líderes para estar o representando e trazendo uma palavra para aquele povo que eram ali restritos aos ouvidos de Deus, ou seja, eles tinham total privilégio, eles eram privilegiados, porque eles poderiam dizer: só nós somos os queridinhos do Pai, só nós temos o direito de ter uma resposta do Criador. Eles poderiam bater no peito e dizer: vocês adoram os deuses de vocês, mas nós adoramos o Deus único, verdadeiro, o Criador de todo o universo. Como é bom ser um queridinho, como é bom ser exclusivo. Quem aqui gosta de ser exclusivo? Não vai dizer, né? Ser exclusivo é bom. Você se sentir exclusivo. Você que trabalha numa empresa, e na empresa que você trabalha, você sabe que algumas coisas é só você, depende de você. E aquele povo, ele era um povo exclusivo de Deus. Aquele povo tinha exclusividade. Deus, em seu manifesto, ele estava o tempo todo pronto para responder a oração daquele povo e agir em favor daquele povo, mas ele só queria uma coisa. O quê? Que aquele povo buscasse. O Senhor desejava que aquele povo parasse um pouquinho e buscasse a sua presença, buscasse a sua face. E toda vez que alguém se prontificava: eu vou falar com Deus, eu vou subir no monte, eu vou pagar um preço, o Senhor se revelava de uma maneira extraordinária, falava dos céus, bradava na terra, porque todos que buscam a Deus jamais saem da presença de Deus sem uma resposta. Quantos aqui estão buscando ao Senhor? E era bonito porque a Bíblia Sagrada, em 1 Reis capítulo 18, nos conta a história de um homem que buscava a Deus, que orava a Deus, que clamava a Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Profeta Elias, muito simples. Profeta Elias não era aquele homem que passava horas e horas orando ao Senhor. Conhece muito bem o desafio que ele viveu diante dos profetas de Baal, os profetas do rei Acabe, e ele está lá, e aquele povo adorando Baal, e Elias esperando. Elias zombava, e depois de várias horas, Elias dizia para eles assim, para os profetas do Deus morto: olha, você pode clamar mais, ore mais alto, porque talvez o seu Deus, ele foi dormir, ou está passeando, ou está viajando. E aquele povo se cortava, aquele povo derramava sangue. O profeta que tinha um contato com Deus, que buscava Deus, ele estava ali, ele tinha uma aliança com Deus, ele tinha um compromisso com Deus, e estava aguardando. E quando chegou a hora dele, que os pessoal lá, os profetas estavam todos retalhados, jamais sem nenhuma perspectiva de que Baal, o Deus, né, deles, respondesse, ele disse assim: olha, agora você pode orar. Elias fez uma oração muito simples. Elias, ele não precisou de repente passar ali algumas horas. Oh Senhor Deus Yahvé, Deus de Israel, orando e orando, não. Ele só deu algumas palavras diretivas. Imediatamente o que Deus fez? Deus abriu os céus, mandou fogo, matou todos os profetas ali, consumiu todo aquele altar ali, e os que escaparam ainda fugiram, e eles pegaram e mataram aquelas pessoas que sobraram ali. Por quê? Porque ele parou para falar com Deus. Às vezes o que eu preciso é parar um pouquinho para falar com Deus, parar um pouquinho. Fazer uma campanha profética extraordinária, maravilhoso, é necessário. Isso é lindo. 12 dias clamando ao Senhor, 12 dias orando ao Senhor, é cansativo, fisicamente é cansativo, mas você sabe para onde o seu físico quer te levar, não sabe? O seu físico quer te levar para uma aliança do mal, o teu físico quer te levar para uma prática do pecado, o teu físico quer te levar para obras que desagradam ao Senhor. Quanto mais você busca a Deus, o seu físico padece, mas o seu espiritual fortalece através da manifestação do Espírito Santo. Aleluia! 2 Reis, capítulo 1, Elias de novo. Ele está lá, diante de uma situação delicada. Acabe morre, Acasias assume, e o anjo do Senhor aparece para Elias e fala assim: Elias, sobe para o monte, porque o pessoal vai te procurar para te matar.
Subiu. E o rei adoeceu. Acasias adoece. Ele chama os seus servos. E diz assim: olha, vai lá o Deus Baal. Consulta o Deus Baal. Para ver se eu vou viver ou eu vou morrer. Consulta ao Deus Baal. E aqueles servos saíram e o anjo do Senhor foi lá e Elias disse assim: olha, vai lá no rei e diz para ele que essa doença dele, ele não vai escapar, ele vai morrer. E diga para ele, e diga para o rei, pergunte ele se não tem mais Deus em Israel. Pergunte ele se o Deus de Israel não responde mais. Pergunte ele porque ele parou de buscar ao Deus de Israel, está buscando ao Deus Baal. Aí Elias vai lá e diz assim: olha, o Senhor manda dizer para você que da cama que tu estás, tu não sais dela vivo, tu não escapa dela, né? E aí aquele saiu e os homens entraram, e aquele rei chamou os conservos e passou o comunicado. Ele teve uma consciência que era Elias o tisbita, que a mensagem era para aquele rei que ele iria padecer porque estava buscando outros deuses, e subiu para o monte. E aquele rei com o coração cheio de amargura tinha uma única certeza: eu vou morrer. Quantos aqui tiveram medo de morrer? Quantos tiveram medo de morrer? Levante a mão, vamos ser verdadeiros. Eu não sei se alguém aqui já foi diagnosticado com CA, mas geralmente quase todos que é diagnosticado com CA, o primeiro pensamento que vem é: ih, eu vou morrer, né? Com câncer. Quase todos. Por mais que a fé está ali, mas pode ser algo simples. O psicológico, o lado humano já joga lá para o final. E aquele rei ficou preocupado. Chamou alguns servos deles e disse: olha, vai lá, chama o profeta aqui e chama ele para mim aqui. Chama ele porque eu vou morrer. Aí nesse momento, com medo da morte, aí ele lembrou do profeta. Ao invés de lembrar do profeta, ele deveria ter lembrado de quem? De Deus. E nós nos colocamos assim diante de algumas situações. Nós, ao invés de depositar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, nós depositamos numa ocasião, às vezes na nossa posição social, política, eclesiástica, nós depositamos a nossa confiança em qualquer outra coisa, menos em Deus. Tudo bem. E aquele capitão reuniu 50 soldados e subiu no monte. Lá estava o profeta, que estava obedecendo a Deus. E aquele capitão chega lá no monte, cansado. Talvez, se ele for meio sedentário igual eu, né? Ele chegou lá cansado. Diz assim: olha, o profeta, o rei manda te chamar, homem de Deus. O profeta estava lá, acredito que ele estava bem tranquilo, sentado. Olhou para aquele capitão e tinha mais 50 homens com ele. E disse assim: olha, se eu for homem de Deus, eu quero que desça fogo do céu, mata tu e teu soldado. E na hora, Deus abriu os céus, mandou fogo, matou todos. Ficou, acredito eu, que aquele monte de cinza lá. E aí, o monte que Elias estava não era muito distante. E aí não voltaram. E o homem manda outro, o rei chamou outro capitão. O negócio é o seguinte: alguma coisa aconteceu lá. Mas pega lá mais 50 soldados e vá atrás deles, porque eu preciso do profeta aqui. E aquele outro capitão, segundo capitão, sobe com seus 50 homens até o monte e diz assim: Elias, profeta, homem de Deus, o rei te chama, é para tu descer. Elias, mais uma vez, despreocupado, tranquilo, ele olha e disse assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu agora, mata você e todos os seus 50 soldados. Na hora, Deus abriu os céus, mandou fogo, matou o capitão e os seus 50 soldados. Não voltou. E o rei manda o quê? O terceiro capitão. Aquele terceiro capitão com mais 50 soldados sobe o monte e olha lá, chega lá e diz assim: ô profeta, deixa eu dizer uma palavra para você. Eu sei que tu és homem de Deus. Eu sei que os 2 capitães que vieram antes de mim morreram, porque tu orou e ele morreu. Mas eu quero fazer um pedido para você. Está vendo eu e meus 50 soldados? Está vendo nós aqui? Tenha misericórdia de nós.
tenha compaixão de nós, não nos mate, não faça com que nós venhamos morrer. Eu venho apenas trazer uma mensagem do rei. E aí, o anjo chega para Elias e diz assim: poupa eles e desce. O interessante, querido, que quando você está bem com Deus, buscando a Deus, em aliança com Deus, em comunhão com Deus, o Senhor te direciona nas coisas mais simples que você possa entender. Porque às vezes nós buscamos a Deus nas coisas mais profundas e mais difíceis, e nas coisas simples, e o anjo chega para eles e diz assim: olha, tudo bem, pode descer, não poupe a vida deles aí agora, pode poupar, e desça, e vá lá falar com o rei. E Elias foi, e a Bíblia diz que assim aconteceu, o rei morreu. Morreu porque adorou outro Deus. E tantas outras situações lindas que aconteceram, como a oração de Ana, que você conhece, aquela mulher que vivia oprimida, não podia dar filhos, porque o seu marido, já era de idade, ela era estéril, e ela fez um clamor ao Senhor no templo. Ela orou ao Senhor. E outras pessoas, Josué, quando ele estava numa batalha ferrenha, e o Senhor tinha prometido vitória para ele contra os inimigos, mas o sol estava já declinando, ele ora, e a Bíblia diz que o sol para. Tudo isso são complementos e cumprimento da promessa que o Senhor sempre fazia para o seu povo, e o desejo de Deus era que o povo o buscasse. A Bíblia Sagrada, ela tem um versículo que é bem conhecido da igreja, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, aonde o Senhor, ele, usando um linguajar mais popular, quase implorando para o povo clamar ele. Ele diz assim: olha, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí você observa, no versículo 1 de Isaías 65, profeta usado por Deus, a última parte ele diz: a um povo que não se chamava pelo meu nome, eu estarei dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. Segundo Crônicas 7,14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, que povo era esse? Israel. Porque Israel, ele se identificava como o povo de Deus, mas tinha algumas necessidades, e o Senhor sempre dizia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Faltava o que naquele povo? Humildade. Aquele povo não se humilhava para o Senhor. Faltava o que para aquele povo? Orar. Aquele povo não queria mais orar. Faltava o que para aquele povo? Buscar a face de Deus. Não queriam mais buscar a face de Deus. Aí o Senhor fala essas regras e diz assim: se fizerem isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mesmo com todas esses pontos onde eles eram detentores das respostas de Deus, detentores dos cuidados de Deus, eles não valorizavam. Aí nós dizemos o quê? Graças a Deus. Eu vou repetir: com todos esses cuidados, eles não valorizaram. Aí nós dizemos o quê? Graças a Deus. Por que graças a Deus, pastor? Porque eles não valorizaram. Eles não valorizaram. E o segundo ponto que eu quero meditar nessa noite: o primeiro ponto foi acesso restrito só para Israel. E o segundo ponto, promessa de acesso para todos. O Senhor, entendendo que Israel estava ali, não querendo mais, obscuro, coração duro, a cerviz endurecida, não estava obedecendo o que Deus direcionava e falava. Quando a coisa pegava, encurralava o profeta, matava o profeta, perseguiu a liderança que Deus estabelecia. Aí o Senhor disse: não, tá bom, então beleza, eu vou estabelecer aqui um novo direcionamento. E todos os homens são criados por Deus e amados por Ele. Mesmo naquela época, independente de serem israelitas ou judeus, o Senhor criou todos eles. Eram considerados pagãos, porque não queriam buscar a Deus e nem adorar ao Senhor. Enfim, era o segmento deles. Porque aquele povo era restrito de Deus, o povo de Israel. Mas todos eles foi Deus que criou. Foram criados por Deus.
E o Senhor sempre manifestando o seu amor. E havendo essa restrição e separação de novo povo, Deus sempre apontava para o novo tempo. O profeta Isaías mencionou muito acerca de um tempo que estava ainda por vir. Eu acredito que o povo daquela época, que ouvia as profecias de Isaías, olhava para Isaías e falava: esse homem está ficando maluco, que negócio é esse? Lá no capítulo 53, quando o profeta fala acerca da morte de Jesus, lá que estaria ainda acontecendo no futuro, eles olhavam e pensavam assim: que negócio é esse de moído, ferido, transgressão, iniquidade, nada, esse homem está ficando doido. Por quê? Porque não era bastante para eles. Eles queriam um movimento maior, eles queriam algo. E com isso, eu olhando esta palavra, tudo que Deus realizou em prol de Israel, Israel sempre rejeitando Deus. Hoje, como olhando para os olhos de Israel e como as regras daquela época, nós tendo gentios, hoje eu posso dizer: graças a Deus. Graças a Deus. Israel não quis, abriu-se uma oportunidade. Como diz o Senhor, há um povo que não orava, há um povo que não clamava, há um povo que não buscava, e há um povo que não se chamava pelo nome dele. Essa oportunidade estaria sendo aberta. E o Senhor começa a prometer. Usa Miqueias, Isaías, o próprio Davi, Zacarias, Daniel, o próprio profeta Malaquias, tanto falou a respeito. Isaías chega a dizer que esse homem que o Pai estaria enviando para abrir essa oportunidade, ele iria ser conhecido como um sofredor, aquele que sofre, né? Zacarias no capítulo 8 também traz uma palavra forte acerca do Salvador. E começa um projeto de uma liberação de acesso fora do seu povo. E tudo começa a se cumprir quando Jesus vem. Você conhece muito bem a história, quando o Senhor visita Zacarias e Isabel e presenteia aquele casal com um presente chamado João Batista. E alguns dias depois, o Senhor visita José, Maria e presenteia aquele casal com um filho chamado Emanuel. E começa o acesso. Começa a buscar. E começa a se cumprir tudo que ele já havia prometido em todo o Velho Testamento. Todas aquelas promessas daria-se início com o nascimento do Messias. Jesus nasce, cresce. Com 12 anos de idade, ele vai para o templo, dá aula de lei para os doutores da lei. E os doutores da lei da época eram homens inteirados do assunto. Jesus senta, ensina, e aqueles homens ficam perplexos e perguntam: de onde vem tanta sabedoria? Depois de 12 anos, Jesus some de cena. Você não vai encontrar ali alguns feitos na Bíblia que Jesus tinha 14 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 28 anos, nada disso. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada registros de obras que Jesus realizou. E ele ressurge com 30 anos de idade aproximadamente, para ser o quê? Batizado por João Batista. Dos 12 aos 30 anos, um período de 18 anos, João Batista pregando ferrenhamente, pregando arrependimento, dizendo para aquele povo: arrependa-se, arrependa-se, é tempo de se achegar ao reino dos céus, chegou ao reino dos céus, o tempo é chegado, arrependam-se, e pregava, até o dia que ele batiza Jesus. E ele batiza Jesus, logo depois ele é preso, morto. João Batista encerra seu ministério e Jesus começa o seu. E Jesus trabalha com aquele público aproximadamente 3 anos e alguns meses. E o acesso, pastor, e o acesso liberado ainda não tinha para ninguém, a menos para os judeus. Nem os judeus tinham mais, porque havia de um período de silêncio ferrenho de Deus. O povo não queria buscar mais, então Deus não falava mais. Porque Deus, ele responde àquele que clama. Deus, ele traz resposta para aquele que pede. Como diz o profeta Isaías, Deus, ele se revela para quem busca. E eu preciso buscar. E o Senhor, ele discipula, ensina, traz sermões poderosos para os seus discípulos, morre. E quando ele está ali na cruz,
um momento de angústia, ele morre. Morreu na cruz, dá o brado na cruz. E quando ele morre, alguns fatos acontecem. Interessante, né? Quando Jesus morre, o sol deixa de dar a luz. A terra treme. Alguns mortos ressuscitam ao ponto de serem vistos caminhando pela cidade. Tudo isso quando Jesus morre. E acontece um fato nesse momento, que abriu-se para nós a oportunidade que nós não tínhamos. O véu do templo, ele se rasga, se racha de alto a baixo, e as pedras se fenderam, e naquele momento abriu-se a oportunidade para todos. Para todos, pastor? Não. Para todos não. O véu foi uma ordem de Deus para Moisés, ainda quando estava dando as diretrizes dos tabernáculos que eram construídos, e se estendeu-se até mesmo Salomão quando ele constrói o templo. E aquele véu separava o altar do Santo dos Santos. E você entende que no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote adentrava uma vez, e ali tinha as tábuas da lei, a vara de Arão, tinha maná, alguns pontos representativos, e ninguém podia entrar lá. Se entrasse, acontecia o quê? Morria. Se entrasse nesse lugar indevidamente, morria. Mas quando Jesus morre na cruz, esse véu se quebra. Glória a Deus. Abriu o acesso. E Jesus, ele ressuscita e aparece aos discípulos, e ele libera uma palavra que nos enche de poder. Olha para quem está do seu lado e diga: tu és poderoso e não sabe. Tu és poderoso. Eu posso dizer, eu tenho poder. Quantos aqui tem poder? Quantos tem? Levante a mão. Quantos tem poder? Pastor, eu tenho poder nas minhas palavras. Não é só isso não. Ah, pastor, essas palavras têm poder. Se eu lançar a palavra de morte, vai morrer. Se eu lançar a palavra de vida, vai viver. Ah, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus morre, ele aparece aos discípulos, e antes dele ser assunto aos céus, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16, ele chega para os discípulos e diz assim: olha, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Amém. Pregar o evangelho é coisa fácil, sim ou não? Pregar o evangelho é fácil, sim ou não? Quem gosta de pregar o evangelho aqui? Ah, não, né? Pregar o evangelho não é fácil não, porque poucos levantaram as mãos. Pregar o evangelho é fácil. A primeira ordem de Jesus foi: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E todo aquele que, olha, veja bem, eu perguntei agora há pouco se, não, o véu rasgou, então o acesso está liberado para todos. Não para todos, o acesso está liberado para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Aí ele complementa: mas quem não crê já está condenado. Mas eu não quero falar de condenação nessa noite. Eu quero finalizar aqui minha palavra, eu vou orar por você. Eu quero finalizar a minha palavra relembrando você que hoje eu, você, nós somos o povo a qual o profeta Isaías mencionou no capítulo 65, versículo 1. Talvez ele nem imaginaria que um país que seria civilizado 1500 anos depois da morte de Jesus,
ainda estaria sendo alcançado pelo Evangelho. Porque hoje nós pensamos que o Brasil todo o tempo foi popularizado, tinha população, foi civilizado, e na verdade você conhece bem a história, se não matou a aula de história. O Brasil foi descoberto civilmente pelos portugueses aí, por volta de 1500. Demorou-se todo esse tempo para que as pessoas alcançassem aqui esta terra. Aí hoje o Brasilzão, ele é conhecido como um dos países mais cristãos do mundo. Tem um glória para Jesus ou não? Por quê? É porque hoje nós podemos dizer: eu não podia clamar a Deus, hoje eu posso. Eu fazia parte de uma nação gentia, hoje não faço mais, a graça me alcançou. E quando eu digo que nós somos poderosos, aí Jesus continua dizendo, Marcos 16, versículo 16, ele diz: olha, em meu nome. Aí observe que o poder que nós temos, ele não é um poder propriamente nosso. Ele é um poder que é concedido a nós através do nome de Jesus. Eu quero dizer para você que 2026 será o ano que você viverá as maiores e melhores experiências positivas com Deus. Porque você tem acesso. O acesso está o quê? Liberado. Eu vindo do Pará para cá, tem alguns pedágios na BR, e tem aquelas cancelinhas, Aí, se não pagar, a cancelinha não abre. Aí fica lá, alguns motoristas dão algum BOzinho e tem que tirar o carro para resolver o BO, para liberar a cancela, para quem? Para o outro passar. Eu quero dizer para você, não é numa cancela de pedágio, mas é o seu contato com Deus, o acesso, ele está liberado. Por quê? O preço já foi pago. Pastor, mas eu estou pagando o preço. Não, você está fazendo um propósito com o Senhor, para que Ele se revele para você, da maneira que você necessita, precisa, deseja e almeja. Aí Ele diz, em meu nome, expulsarão demônios. Expulsar demônios é uma função, uma missão da igreja. Expulsar demônios. Qual é o inimigo da igreja? Ah, pastor, o inimigo da igreja é A, B, C, D. O inimigo da igreja é aquele, é o mesmo que tentou Jesus quando ele sai de 40 dias de jejum do deserto. Ele vai lá e oferece os negócios para Jesus. Oferece comida para quebrar o jejum, oferece riqueza, e oferece poder, e faz ali algumas propostas. Esse é o inimigo nosso. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, em meu nome vocês vencerão esses inimigos. Vocês expulsarão os demônios. Vocês expulsarão. Por que Jesus disse isso? Porque eles tinham tentado alguns dias antes e não tinham conseguido. Aí Jesus disse: a partir de hoje, em meu nome, vocês vão expulsar. Em meu nome, vocês vão falar outras línguas. Em meu nome, vocês... Se alguém tentar envenenar uma comida para matar vocês, essa comida envenenada não vai lhe fazer dano nenhum. Em meu nome, vocês vão colocar a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. Quantos aqui têm esse poder? Coloca de pé. O acesso, ele está liberado. Eu não sei qual a área da sua vida que você vem enfrentando aí algumas dificuldades, algumas lutas, alguns problemas que você não tem conseguido romper. E através de uma obra do Espírito Santo no seu coração, você decidiu buscar a Deus. E você diz consigo: 2026 será o meu ano. E eu, em nome de Jesus Cristo, eu digo a você: 2026 será o seu ano. Independente de qual área você esteja buscando de Deus,
seja a área de relacionamento, seja a área espiritual, ministerial, profissional, seja a área financeira, seja qualquer área, casamento, filhos com problema, até doenças. Você crê que Jesus cura? Quantos crê? Quantos crê? Crê, né? Você crê que Jesus cura? Quantos aqui precisam de portas abertas? Portas abertas. Porta de emprego, porta financeira. Quantos precisam aí? Claro, é bom demais. Eu quero dizer para você nessa noite: o acesso está liberado. O véu se rasgou. E Pedro, ele escreve dizendo que nós, a igreja, podemos dizer os gentios, nós somos uma nação santa, sacerdócio real, um povo santo, exclusivo do Senhor. Ontem foi cantada uma canção aqui que nós não caminhamos pelo que nós vemos. Nós caminhamos pelo que nós cremos. Eu vou orar. Terminei minha palavra um pouquinho antes. E o bispo Osiel disse que eu posso fazer o que eu quiser. Claro, o que eu quiser na direção do Espírito Santo. E quando ele me disse ali fora, eu sentado ali, adorando ao Senhor, o Espírito Santo ministrou em meu coração: eu vou estar orando por todos vocês. Hoje é o pré-encerramento, né, bispo? Porque amanhã é festa. Aqui hoje também é festa. Mas amanhã é uma segundona, você tem que pular cedo, não vou tomar muito tempo. E eu quero convidar os obreiros, evangelistas, o que mais, bispo? Diáconos, evangelistas, pastores, façam um corredor aqui, por gentileza, por favor. Diáconos, diaconisas, evangelistas, pastores, obreiros, vocês façam um corredor aqui, por gentileza. E eu estarei orando por cada um de vocês. Eu vou impor as minhas mãos sobre vocês. Eu vou ungir a sua cabeça com óleo. Eu não vou fazer aquela oração de determinar, só vou ungir a sua cabeça. Você vai passar desse corredor aqui, que eu posso dizer um corredor de fogo. São os obreiros que estão consagrando, orando, pagando preço em oração, para que a sua vida esteja bem. Eles estarão com as mãos estendidas. E enquanto você estiver passando aqui nesse corredor, tudo que te amarrava, te impedia, te atrapalhava, vai ser quebrado e lançado por terra. Se a igreja crê, dá glória a Deus. Quem vai operar na sua vida é o Espírito Santo. Somos apenas instrumentos de Deus. Eu vim do estado do Pará, em nome de Jesus, para te abençoar. Amanhã estaremos retornando para o estado do Pará. Eu quero retornar com o meu coração em paz, com uma consciência limpa, de ter aquela certeza de que nós fizemos o que o Senhor nos trouxe para fazer aqui neste lugar. Aleluia! Aí veja bem, aí você vai começar a entrar de cá, e eu vou descer, vou ficar dali, amém? E eu vou ungir a sua cabeça, e depois nós estaremos fazendo uma oração de determinação, amém? Ministério de Louvor, vamos ministrar com graça, autoridade, poder e unção. Eu estarei descendo, só colocando as mãos e ungindo a sua cabeça e profetizando: tu és poderoso, tu és poderosa. Nenhum mal pode resistir a você, em nome de Jesus. Teu nome sobre toda mente e coração.